Glória a Deus. Irmãos, eu vou só recapitular aqui a mensagem oficial, Foi lida nesta noite. Também não vou me estender. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor, Lucas 9,46. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Deus, tira todo impedimento da tua palavra. Senhor, vem falar aos nossos corações. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, e fazer morada no nosso ser, em nome de Jesus. Irmãos, é uma passagem que fala sobre quem é o maior, Glória a Jesus. A Bíblia vai falar sobre quem é o maior. E o interessante, irmãos, é que esse assunto ele sempre vai aparecer nas igrejas. Essa peculiaridade sempre vai aparecer no meio do povo, porque todos querem ser maior do que o outro. Um quer ser mais usado do que o outro, um quer pregar mais do que o outro, um quer louvar mais do que o outro. E isso sempre vai acontecer, irmãos, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas só, irmãos, que o interessante, queridos, é que Jesus, ele já sabia o que passava no coração de cada um dos seus discípulos. O versículo 47 fala dessa forma: mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações. Agora eu pergunto a você que me ouve nesta noite: como é que alguém consegue ver o pensamento de um coração de uma pessoa? Porque a Bíblia não fala sobre o pensamento da mente. A Bíblia não fala do sentimento do coração, mas a Bíblia diz que Jesus vendo o pensamento de seus corações. O que Jesus estava, irmãos, querendo falar, o que a Bíblia está querendo nos falar nesta noite, é que o meu e o seu pensamento, ele tem intenções. A Bíblia fala que o coração ele fala somente, a boca só fala somente do que o coração está cheio. A Bíblia diz, queridos, que se com a tua boca creres para a salvação, se com a tua boca confessares o nome do Senhor, serás salvo. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, que se eu olhar para uma mulher com olhar de desejo, a Bíblia diz que eu já adulterei, eu já me deitei com ela. Então, o que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos aqui era uma coisa tão séria, é uma coisa tão séria que Jesus está falando para mim e para você, que ele, irmãos, ele sabe não só o pensamento do seu cérebro. Deus, ele não sabe apenas o que passa no seu coração, mas ele vai mais fundo. Ele sabe o pensamento do seu coração. Ele sabe o que palpita dentro do meu e do seu coração, se há maldade ou se há coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus acrescenta mais, Jesus vai falando mais. E ele coloca, irmãos, para parar a confusão, para parar aquele disse-me disse. Jesus coloca uma criança bem no meio deles. Jesus coloca um menino, uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que ali naquela comarca tinha Judas, ali tinha Mateus. Judas, irmãos, para quem não sabe, Judas Iscariotes não era o seu sobrenome. Iscariotes é porque ele era de uma pequena aldeia na Judéia, que se encontrava e que se chamava Iscariotes. Então é por isso que a Bíblia dá o seu nome Judas Iscariotes. Não é o seu sobrenome, mas é como se ele fosse Judas de Iscariotes. E Iscariotes, irmãos, naquela época era uma aldeia muito populosa de homens pensadores, homens muito inteligentes naquela época. Então, se nós pararmos para pensar, um homem como Mateus, que também trabalhava para o governo romano, porque ele era publicano, ele era contador, tinha um salário, tinha um emprego muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Se nós também olharmos para Pedro era simplesmente um pescador, sim, mas Pedro, ele falava, irmãos, não só um idioma, porque ele era pescador, e ele era pescador, e naquela época, pescador, ele tinha uma certa referência, porque ele tinha, aleluia, uma intimidade, uma amizade com outras pessoas de outro país. Pedro, vamos assim dizer, ele conseguia falar outros idiomas por causa do seu emprego, por causa da sua substância ou o seu meio de vida, que era ser pescador, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele para aquilo tudo que está acontecendo e ele diz, é como se ele estivesse falando, olha, para vocês não serve nada isso aí. Não serve nada. Será que vocês não aprenderam nada do que vocês andaram comigo, do que eu mostrei a vocês, de como ser humilde, de como ser manso, de como ser uma pessoa boa? Vocês não aprenderam nada. E Jesus, para dar exemplo maior, ele pega uma criança e coloca no meio deles. Jesus estava querendo dizer uma coisa à igreja do Senhor: que eu e você temos que ser como uma criança. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta, ele fala dessa forma: irmãos, não sejais meninos no vosso entendimento, mas sejais meninos no vosso pensamento em pecar. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer um detalhe: que há muitas pessoas que estão na igreja para receber isso e receber aquilo. Há pessoas atrás de cargos, há pessoas e por aí vai. Mas ninguém quer ser como uma criança. Você já imaginou, irmãos? Hoje você briga com uma criança de manhã. Quando for daqui uma hora, ela está lhe abraçando, porque a criança não tem maldade com ela. Não tem maldade com a criança. Louvado seja Deus. Aí, para completar mais, Paulo ele diz: quando eu era menino, eu estava cheio de gás, eu discorria como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas logo que me tornei homem, deixei as coisas de meninos para trás. Irmãos, o que Jesus está querendo nos dizer é que para mim e para você, para nós crescermos espiritualmente, nós temos que se tornar meninos na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ser humildes. Nós temos que ser, irmãos, o menor da casa. É pessoas, aleluia, que está lhe pisando, está lhe maltratando, mas você não vai pagar na mesma moeda. Você vai perdoá-la e você vai abraçá-la, porque você diz dessa forma: irmão, eu te perdoo, porque
céu, louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus estava querendo dizer para mim e para você, queridos, era que quando uma criança, ela apanha, quando uma criança, ela leva uma bronca, quando uma criança, alguém olha com uma cara feia para ela, mas depois ela está brincando. O que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos era apenas uma coisa: vocês têm que ser como uma criança. Parem de querer ser o maior aqui na terra, parem de querer ser o maior entre os homens, parem de querer ser o maior no ministério, seja o menor como esta criança, porque o que recebe esta criança, qualquer que receber este menino em meu nome, também recebe aquele que me enviou. Louvado seja Deus. Você já parou para meditar, irmãos? Glória a Deus. Você, já parou para meditar? Todos nós que recebemos uma pessoa, quando nós tratamos ela humilde, quando nós tratamos ela da melhor forma possível, quando nós amamos, quando nós perdoamos, você já parou para meditar que você não está fazendo isso por aquela pessoa, mas você está respeitando uma autoridade maior que veio primeiro? Você está respeitando uma autoridade que se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você já parou para meditar, que você não está, simplesmente respeitando aquela pessoa que lhe fez mal no passado? Não, você não está só respeitando ela, mas você está respeitando Deus, você está respeitando Jesus, porque é a Bíblia que diz: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. Glória a Deus. Aleluia. O maior problema, irmãos, da nossa juventude hoje em dia, o maior problema da nossa juventude, o que tem acontecido mais nos nossos dias de hoje, atualmente, louvado seja o nome do Senhor, é porque nós queremos crescer demais, nós não esperamos o tempo do Senhor. Nós não esperamos, irmãos, que o Senhor venha nos julgar. Nós não esperamos que o Senhor venha solucionar o problema. Nós não esperamos que o Senhor venha julgar a nossa causa. Mas nós queremos agir com as nossas próprias mãos. Nós queremos, irmãos, pagar na mesma moeda aquela pessoa que lhe traiu. Nós queremos, irmãos, muitas das vezes, nós queremos pisar naquela pessoa, nós queremos, maltratar aquela pessoa que fez mal no passado a mim e a você. Mas eu te digo nesta noite: não faça dessa forma, não haja dessa forma, porque a Bíblia nos fala, Jesus nos diz, amem os vossos inimigos, e se ele tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas sobre a tua cabeça, diz a palavra do Senhor. Queridos, e há um detalhe e um segredo muito importante para nós: se nós queremos viver em paz, como diz a canção de Samuel Mariano, se queres viver em paz, perdoe os inimigos e viva em paz. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus completa mais dizendo: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for menor, este mesmo é grande. Oh, glória a Deus. Irmãos, a pessoa, quando ela é humilde, quando alguém chega para ela, começa a conversar, começa a elogiar ela, começa a dizer: irmão, tu é humilde, irmão, tu prega bem, irmão, tu louva bem. Irmão, quando essa pessoa ela é humilde, ela não consegue nem reagir, ela não consegue, irmãos, nem muitas das vezes nem dizer: que é isso, irmão, não sou nada. Muitas das vezes ela só faz balançar a cabeça, fica sem jeito, troca até de assunto, muda de assunto. Por quê? Porque ela é humilde.
ela não quer a glória para si. Mas agora, quando a pessoa é rancorosa, quando a pessoa ela é exaltada, quando a pessoa ela quer, irmãos, por assim dizer, aparecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela não só recebe aplausos, como ela também recebe elogios, ela recebe, ela mesma diz: é eu que faço, só eu sei pregar, só eu sei louvar, só eu sei fazer isso, louvado seja o nome do Senhor. Mas não, irmãos, quando a pessoa ela tem ainda, quando ela possui ainda a essência da humildade e do Espírito Santo que habita nas nossas vidas, aleluia, ela não age dessa forma, ela age como um servidor dentro da casa do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você já parou para meditar, irmãos? O próprio Jesus disse que o que serve é Ele que é o maior. Você já parou para meditar? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago fala para nós não julgar as pessoas. Tiago fala para nós não fazer acepção de pessoas. E o interessante da carta do apóstolo Tiago é que ele diz dessa forma: se você vê alguém entrando na igreja ou no templo, e se essa pessoa estiver com o anel no dedo, que eu esqueci o capítulo agora do Tiago que fala dessa forma, e você levar ela até lá em cima e saudar ela, você não está fazendo acepção de pessoas? Então por que você não faz isso com uma pessoa humilde? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quem nos enche, quem nos capacita é o Espírito Santo. E se ele sair da minha e da sua vida, irmãos, acabou para mim e para você. Vamos ser apenas uma lata vazia, vamos apenas fazer zoada, mas nada vai mais acontecer. O Espírito Santo não vai mais falar na nossa boca, não há aceitação mais de almas, ninguém vai mais querer ouvir esta palavra, e não acontecerá mais milagres, porque o Espírito Santo já saiu de nós. Mas quando o Espírito Santo ainda permanece na igreja, louvado seja o nome do Senhor, a pregação ela é pregada, os louvores são cantados, e quando nós chegamos em casa, irmãos, ainda está estampado dentro de nós aquela glória que sentimos na igreja, aquela presença, porque este insulto que nos traz não é outra coisa, mas é o Espírito Santo trazendo a vergonha dos nossos pecados e dizendo dentro de nós: você não é nada, sou eu que sou dentro de você, você não faz nada, sou eu que faço na tua vida, aleluia. E o Espírito Santo, ele procura pessoas que não são para fazer, irmãos, acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, se a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, irmãos, os discípulos de Jesus, irmãos, eles queriam ser tanta coisa. O próprio João disse: mestre, nós vimos o fulano ali expulsando o demônio e ele estava usando o teu nome, e nós o proibimos para ele não fazer isso. Por quê? Porque apenas eles viam apenas Jesus fazendo isso. Os discípulos, alguns dos discípulos também faziam isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus o repreende e diz: olha, não faça isso, porque os que não são contra nós são por nós. Deixa eles fazer também a obra, deixa eles também, aleluia, ganhar almas para o reino, deixa eles também expulsar os demônios em nome de Jesus. O que Jesus está querendo nos dizer nesta noite, irmãos, é que há pessoas, aleluia, que foram chamadas para pregar, outras foram chamadas para louvar, outras para a área de libertação,
oração, mas não empate delas fazer a obra, aleluia. Mas não, irmãos, não coloque o braço e a mão no meio, deixe elas fazer a obra. Louvado seja Deus, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que é exaltado na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser o menor. Glória a Deus, aleluia. Temos que ser o menor para sermos o maior. A Bíblia fala, irmãos, na história de Davi, que eu acho muito bonita a história de Davi. A Bíblia fala que Jessé tinha muitos filhos. E entre esses filhos a Bíblia não menciona o nome de todos, muito menos o de Davi. Mas a Bíblia fala que ele estava no campo cuidando das ovelhas, e os outros estavam em casa porque receberam um profeta. O profeta foi na casa de Jessé para ungir o rei de Israel. E o interessante é que quando o profeta ele chega na casa de Jessé, Samuel ele quer ungir o rei, mas ele começa a ver todos os filhos de Jessé e ele diz: verdadeiramente é este, não é este aqui, não, vai ser esse agora. Mas olha, irmãos, que Jesus, o interessante é que Deus ele fala para o profeta dessa forma: olha, não atentes para a aparência. Glória a Deus. O homem vê o exterior, eu vejo Oh, glória a o Deus. interior. Glória a Deus. O que Deus está querendo nos falar é o que eu lhe falei no início. Deus ele vê os pensamentos do nosso coração. O homem vê você por fora. O homem lhe conhece por fora, mas só Deus sabe o que passa aqui do lado esquerdo do nosso peito. Louvado seja Deus. Glória. E a Bíblia fala, irmãos, que Samuel manda chamar a Davi. Davi está cuidando das ovelhas. Não dá nem tempo de tomar um banho, de colocar umas vestes novas. Não. A casa era de Davi. A mesa era de Davi. Os irmãos eram de Davi. E o pai era de Davi. Mas o interessante, irmãos, é o que diz a Bíblia: que eles não se sentaram até Davi chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já imaginou? Você na sua casa, as visitas lhe esperando toda de pé, e você entrando dentro da sua casa, firme, olhando para todos que estão lhe esperando, sem saber o que vai acontecer e sem saber o que vai passar. Você já parou para meditar nisso? Aleluia. A casa é de Davi, mas é Davi que está entrando, não é Davi que está lá. O interessante, irmãos, é que a palavra do Senhor diz que assim que Davi chega na casa dele, Deus toca no coração do profeta Samuel e diz: eis aí Glória a o Deus. escolhido de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, é a Bíblia que fala que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Glória a Louvado Deus. seja Glória a Deus. Deus. Por que, pregador? Porque ele era o menor da casa. Ele estava esquecido lá no campo, no meio das ovelhas. Ei, irmão, ei, irmã, aleluia. Talvez você esteja esquecido no meio da multidão. Talvez ninguém está olhando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus toca no meu coração para te dizer: Deus está te observando. Deus está, aleluia, a te observar. Aleluia. Chegará o tempo em que
que Deus te levantará, Deus colocará uma unção nova sobre ti, te levantará, aleluia, para você ser novo vaso nas mãos deles. Mas eu te digo, seja o menor da casa do Senhor, aleluia, seja o menor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não faça nada para aparecer, não faça nada para ninguém lhe ver, aleluia, mas seja e procure ser o menor da casa de Deus, porque Deus te honrará, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para encerrarmos, para orarmos e para ir para nossos lares, o Senhor Jesus, Ele estava querendo nos dizer uma coisa: não busque coisas terrenas. Glória a Deus. Dom não é garantia de salvação, aprenda isso. Se você expulsa demônios, não é por isso que você vai ser salvo. Se Deus usa a sua boca e você é usado em profecia, não é por isso que você vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu curei, Senhor, eu fiz de tudo. E o próprio Jesus vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você já parou para meditar, irmãos? Você ouvir isso da própria boca do Senhor? Você já parou para meditar? Vivemos a vida toda dentro da igreja, pregando, evangelizando, louvando, fazendo tudo, toda a obra do Senhor do início ao fim. Aí naquele dia o Senhor vai e diz: Miguel, Gabriel, procure o nome dele aí no livro da vida. E o anjo começa da primeira página e vai folheando, vai folheando, vai folheando, vai folheando. Quando chega na última página, ele diz: Senhor, não se encontra no livro. Você já parou para meditar, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor, Ele manda amarrar pés e mãos e lançar nas trevas exteriores. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então é melhor ser o menor da casa. Então, irmãos, é melhor ser esquecido, ser pisado, ser maltratado, aleluia, e deixar o Senhor responder por você. Não queira rasgar o verbo, não queira responder ninguém, não queira se levantar contra ninguém. Se alguém lhe fez mal no passado, perdoe. Se alguém lhe pisou, lhe perdoe. Se alguém lhe judiou, lhe perdoe, aleluia. Se alguém se levantou contra o teu ministério, perdoe. Se alguém, aleluia, fez você passar vergonha, se alguém virou as costas para você, se alguém lhe traiu nessa jornada, perdoe e viva em paz. Não troque, irmão, suas noites de sonos por perturbações e dores de cabeça. Não queira pagar o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque a recompensa vem do Senhor e não vem de nós dessa terra. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Te pisou, meu irmão, eu lhe amo, nós vamos para o céu. Me maltratou, meu irmão, nós estamos aqui, eu estou disposto a morrer com você abraçado. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoe os inimigos e viva em paz. Procure ser o menor. Glória a Deus. Não queira ser o maior. Seja o menor, porque você sendo o menor, você estará sendo o maior lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando o trabalho.